de hoje, nós vamos falar sobre escrita cuneiforme, alfabeto fenício e religião e costumes da antiga Mesopotâmia. Iremos estudar esses conteúdos das páginas 25 a 28 do nosso livro didático. Começando pela 25, escrita cuneiforme. A chamada escrita cuneiforme foi criada na antiga Mesopotâmia, por volta de 3.500 a.C. Foi inventada pelos sumérios, que eram aí um dos povos que viviam na região. Essa escrita era feita em placas de barro com auxílio de objetos em formatos de cunha. Aí ao lado tem o significado de cunha, que é pequena ferramenta feita de ferro ou madeira, usado para esculpir ou fazer marcas. Essa escrita se popularizou com o tempo e passou a ser usada por outros povos da região da antiga Mesopotâmia, como, por exemplo, os acadianos e os assírios. Seu principal uso foi na contabilidade e no comércio. Aí no jogo rápido nós vamos completar da seguinte forma. Com base nas informações desta página, podemos concluir que a escrita foi inventada na antiga para, a princípio, registrar e controlar a contabilidade e o comércio. Com o passar do tempo, também era usada no cotidiano, em documentos oficiais e religiosos. Essa escrita ficou conhecida como escrita cuneiforme. Vamos falar sobre o alfabeto fenício. Página 26. O alfabeto fenício. Apesar de considerarmos que as primeiras formas de escrita foram criadas na antiga Mesopotâmia, é importante saber que outros povos antigos também foram, com o passar do tempo, inventando outros tipos de escrita. Os egípcios, por exemplo, também tinham a sua forma de escrita, e é o que nós vamos estudar nesta unidade. Outro exemplo de escrita era a dos povos da antiga Fenícia. O alfabeto fenício, que foi criado por aquele povo, estava bem consolidado e já era usado em diversas regiões próximas ao Mediterrâneo. O alfabeto fenício tinha quantos sinais? 22. Que representavam o quê? Consoantes. As consoantes. Mais tarde ele foi sendo aperfeiçoado e passou a contar com as Vogais. O antigo alfabeto fenício foi tão aprimorado e modificado que ao longo dos séculos e com o tempo ele deu origem ao alfabeto Latino. Esse é o alfabeto que utilizamos para escrever a nossa Língua portuguesa. Exatamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui está o alfabeto fenício e o latino. É o mesmo que eu deixei aí como imagem da aula de hoje, tá bom? É o mesmo que eu deixei aí para que vocês fizessem a comparação. Para vocês verem como era o alfabeto fenício e com o aprimoramento, com o passar do tempo, ao longo dos séculos, ele então se tornou o nosso alfabeto. O alfabeto que nós usamos na nossa língua portuguesa, que é o alfabeto latino. Você viu que poucas pessoas sabiam ler
e escrever na antiga Mesopotâmia. Isso também ocorria entre as demais sociedades antigas que desenvolveram formas de escrita. Ler e escrever eram, em geral, turma, atenção, hein? Eram, em geral, atividades para poucos, reservadas a pessoas que pertenciam a grupos superiores na sociedade. E no Brasil atual, a situação em relação a esses saberes, no caso aí, o ler e o escrever, é igual ou diferente daquela vista na antiguidade? O que vocês acham? Diferente, porque atualmente é estabelecido pela Constituição Federal de 1988 que todos, sem exceção, têm direito ao quê? A educar? Exatamente. Vamos na página 27. Religião entre os povos da antiga Mesopotâmia. Os povos da antiga Mesopotâmia eram? Eles eram politeístas. O que isso significa? Eles cultuavam diversos deuses. O Enki, por exemplo, era o deus ligado à água doce e à sabedoria. O deus Enlil era ligado ao ar. A deusa Estar representava a natureza e a Fertilidade. Cada cidade tinha um deus protetor. Nas cidades, a construção de templos era algo muito importante. Para os antigos povos da região, os templos eram a moradia dos deuses na terra. E era ali que as cerimônias religiosas ocorriam. Alguns povos da Mesopotâmia, como os sumérios e os assírios, construíram templos chamados zigurates. Essas construções tinham um formato aprimorado de uma pirâmide, mas com degraus. Os zigurates eram considerados moradias dos deuses e eram tão sagrados que somente os sacerdotes podiam ter acesso ao seu interior. Como você pode perceber, em geral, os deuses da antiga Mesopotâmia representavam mitologicamente os fenômenos da natureza. É verdade? Sim. Então aí, agora na página 28, investigando os costumes. É um texto com interpretação. Vocês vão ler o texto e vocês vão responder aí as perguntas, tudo bem? Da página 28. Então vamos lá. Qual foi a primeira forma de escrita criada na Mesopotâmia? Cuneiforme. E qual foi a outra forma de escrita que nós estudamos hoje? Alfabeto fenício. O alfabeto fenício ele foi aprimorado e com o passar do tempo ele se tornou o alfabeto latino, que é o que nós usamos hoje na língua portuguesa. Então, se na atividade eu perguntar assim, qual o alfabeto que nós utilizamos hoje? Alfabeto latino. Latino. O alfabeto latino é um aperfeiçoamento de qual alfabeto? Não, é Fenício, do alfabeto fenício. Cuneiforme foi a primeira forma de escrita criada lá na Mesopotâmia. E na antiga Mesopotâmia, qual era a religião dos povos? Politeístas. E o que significa ser politeísta? Diversos deuses. E dentre os deuses que eles cultuavam, eles estão sempre ligados a fenômenos de quê? Da natureza.
Então agora aí na página 28, vocês vão ler o texto e responder a atividade. Vamos então à correção da atividade de fixação. Com o passar do tempo, outros povos antigos foram inventando outros tipos de escrita, como por exemplo os egípcios e os fenícios. O alfabeto fenício tinha 22 sinais que representavam as consoantes. Mais tarde ele foi sendo aperfeiçoado e passou a contar as vogais. O alfabeto fenício deu origem ao alfabeto latino. Esse é o alfabeto utilizado na nossa. Qual era a religião dos antigos povos da Mesopotâmia? Eles eram politeístas. E o que significa ser politeísta? Significa que eles cultuavam a diversos deuses. Tudo bem? Vocês têm aí na imagem da aula de hoje a comparação dos dois alfabetos. Peguem aí também, turma. Olhem o alfabeto fenício. Olha a letra A. Qual é a diferença? Cadê, queridos? Foi distribuído. Qual é a diferença da letra A do alfabeto fenício para o latino? Exatamente, ela está tombada. Qual outra letra que vocês acham bem parecida? D. A letra D, olha aí, para o lado contrário. A letra E também, olha aí a letra E. A letra K. A L. A K também, a L. Qual outra? O M também, ó, a letra M. A letra O? A letra Z. É um círculo. O Z é a mesma coisa. O X. O S está mudado. A letra o H. Exatamente. O T. O X. Olha aí o T, O T. o R, o Q, O L. o P, o Z é igual, o L. Viram aí? Por isso que o conteúdo diz que o alfabeto fenício foi o quê? Atualizado e aperfeiçoado. E, né, chegamos aí ao alfabeto latino, que é o que nós utilizamos hoje na nossa língua portuguesa. Tudo bem, então? Façam a atividade, vocês aí de casa. Assim que concluírem, me enviem a foto dos exercícios respondidos. Um grande beijo, até a próxima aula, até a próxima semana. Tchau, tchau.